Hoje eu quero falar rapidamente desse caso aqui. Eu vi um vídeo de essa mulher aqui levou o ex-namorado dela, enfim, a ser morto junto com os companheiros dela, com os amigos dela, certo? Aí ela foi presa e eles estão entrevistando ela. E o que acontece? Esse casal aqui são os pais daquele ex-namorado dessa menina aqui, dessa mulher aqui, que foi morto, foi assassinado. Eles assassinaram ele, enfim, e queimaram ele. E ela foi presa, foi pega e tá na cadeia. Acredito que pela vida inteira, né? Aí esse casal aqui tá dando entrevista e o que me chamou bastante atenção é que quando o entrevistador perguntou o que eles sentiam em relação a essa mulher que matou o filho deles, ele basicamente, eu até mutei aqui porque ele fala um palavrão, mas ele basicamente falou que ele quer matar ela, que o desejo dele é de torturá-la. Não, ele fala aqui, não, eu quero apenas, eu vou colocar isso com outras palavras, de um modo bom, eu quero torturá-la, quero torturar essa mulher. Aí ele fala um palavrão aqui. Então o que isso aqui quer dizer? Que tanto ela, se ela não se arrepender, quanto esse mesmo cara aqui que fala que não matou ninguém, mas tem o desejo de matar ela, tem o desejo de torturá-la, odeia ela, ambos vão compartilhar um espacinho no mesmo inferno. Ambos, porque qualquer pecado é um passe garantido para o inferno. Por isso que você precisa se arrepender. Então não adianta você não matar com as mãos. Se você já mata no seu coração, você é um homicida. E a gente vai falar isso aqui, que está bem escrito em 1 João 3,15. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não pertence, ou melhor, não permanece em nenhum homicida. O termo irmão aqui é usado no sentido amplo. Irmão como um ser humano igual a você, entendeu? Se você odeia qualquer pessoa, você é homicida. E a vida eterna você não tem. Mas antes, então vamos entender rapidinho o que é ser salvo. Ser salvo é parar de pecar. Aquele que comete pecado é do diabo. Então aquele homem aqui, esse aqui, é do diabo. Nesse estado que ele está agora, com o desejo que ele manifestou. Não só ele, mas a mulher também, porque ela, no final do vídeo ela fala que também ainda não perdoou aquela mulher que matou o filho, que participou da morte do filho dele. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Então, tanto aquela que está na cadeia já, recebendo a punição terrena, quanto esses aqui que estão fora, estão indo para o mesmo inferno, considerando o fato ou a possibilidade dessa menina aqui não ter se arrependido ainda, certo? Porque esses dois já estão manifestamente, pelos frutos conhecereis, não é? Eles falaram que tem um desejo de matá-lo. Então eles são filhos, todos são filhos do diabo. Aquele que comete pecado é do diabo. Não importa se está dentro da cadeia, se está fora da cadeia, se comete crime ou se não comete. Porque isso tudo começa no coração. O pecado vem do coração, a gente já vai falar disso. 1 João 1,5. Então esta é a mensagem que dele, de quem? De Jesus ouvimos e vos declaramos que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então treva significa pecado, transgressão. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então as igrejas de hoje são todos mentirosas. Eles dizem que têm comunhão com Deus, dizem que são cristãos, mas eles são mentirosos porque eles andam em trevas, porque eles não pararam de pecar. E quem é convertido de fato não anda mais em trevas, parou de pecar. Como diz aqui em 1 João 3,6, qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. E é isso que Jesus fala. Então Jesus tornou a falar-lhe, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir Jesus é ser discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus é ser cristão. É tudo a mesma coisa. Seguir é ser cristão. Então o cristão de verdade segue Jesus e não andará em trevas. Por quê? Porque Deus é luz. Eu sou a luz do mundo. Se Deus é luz e não há treva alguma nele, não há nele treva nenhuma. Por quê? Porque Deus é totalmente santo. Então se a gente quer ter comunhão com Deus, nós também temos que ser totalmente santos. 1 Pedro 1,15-16. Sede santos porque eu sou santo. Mateus 5,48. Sede perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Então você tem que ser 100% luz. Jesus falou em Mateus 12,33, eu acho, para você escolher o que você vai ser de verdade.
ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto, por seu fruto. Então é assim, é o seu fruto que define a quem você serve, de quem você é, se você é filho de Deus ou se você é filho do diabo, se você está salvo ou se você ainda está condenado. Então, voltando ao tópico aqui, como eu falei no começo, ambos manifestaram desgosto, desaprovação, e não só isso, mas ódio e a falta de perdão para aquela mulher, né? E a palavra diz em 1 João 3,5 que qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e homicida não tem a vida eterna. A vida eterna não permanece em nenhum homicida. Isso foi o que em Gálatas 5 fala aqui sobre as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Praticar é simplesmente pôr em prática, é fazer, é ter, é realizar, é executar. Então, se você faz qualquer uma dessas coisas, você não herda o reino de Deus. Você precisa nascer de novo, e quando você nasce de novo, você para de ser da carne, você para de ser carnal, você passa a ser espiritual, nascido do Espírito Santo, não do Espírito pecador. Então, só o fato de você odiar uma pessoa sem mesmo matá-la, você já a matou no seu coração, porque todo pecado procede do coração. E é isso que Jesus disse em Marcos 7 em diante. E ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos. Ele falou que ele quer matar aquela mulher. Isso vem da onde? Do coração dele. Roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez, todas essas coisas, mas procedem de dentro e corrompem o homem. Então todo pecado nasce no seu coração. Se o seu coração, não somente, se o seu coração concorda com qualquer tipo de pecado, quer dizer que você não nasceu de novo. Porque você ainda é o velho homem, você ainda é carnal, você não nasceu do Espírito Santo. Mas isso não significa que o diabo não tenha permissão e acesso à sua mente para jogar tentações e para tentar te acusar. A questão é a seguinte: se o seu coração concorda com isso, se você concorda com aquela sujeira que foi colocada, aí você está pecando. Mas se você não concorda, você não está pecando. Entendeu? Há uma grande diferença. Nem tudo que entra na sua mente, o seu coração concorda. Mas esse aqui e essa aqui, sim, eles concordam, porque entrou na mente dele e ele manifestou a vontade de matar e de fazer a vingança com as próprias mãos. E o Senhor e Deus fala que a vingança pertence a Ele, e para a gente não se vingar, porque nós temos que ser inocentes e puros. Então, ele novamente manifesta o desejo de matá-la e, enfim, é só para você pegar a ideia. Marcos 11, 25 diz o seguinte: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Mas se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. Então, se você quer ser perdoado por Deus, você precisa estar disposto a perdoar a todos, apesar de qualquer situação. A mesma coisa é repetida em Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Tá? O que significa perdoar? Significa que esse cara aqui e essa senhora aqui, eles têm que virar amigo da assassina dos filhos deles? Não. Perdoar é simplesmente deixar para trás, é não guardar rancor, é colocar no esquecimento, é não nutrir maus pensamentos, é não alimentar ódio, ira, raiva, nada disso, nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de pensamento maligno, nada que seja impuro, nada que não corresponda com a vontade de Deus. Isso é perdoar. Deixa para lá e acabou, entendeu? Não nutre mais nada de mal com aquilo, entendeu? E eu posso dar alguns exemplos próprios. Depois que eu me mudei, que eu me separei de todo mundo,
quando eu cheguei numa cidade, o que aconteceu foi que eu fui ao centro da cidade procurar alguém para ajudar. Eu pedi para Deus me mostrar alguém para ajudar. Aí eu encontrei um casal morando na rua. Eu fui lá e comprei comida para eles e cheguei nele e comecei a falar a palavra de Deus para eles. E o que aconteceu? Eles falaram que eles estavam perdidos ali naquela cidade e queriam voltar para a cidade natal deles, né? Porque eles foram enganados numa tal de uma entrevista de emprego que deu errado, enfim. E a mulher estava grávida e o cara estava acompanhando ela, né? O que aconteceu foi, eu fui lá e comprei, ou melhor, saquei o dinheiro da passagem para eles. O que aconteceu? Eles foram e compraram a passagem. Só que o homem comprou passagem para outro lugar, para outra cidade. Ele não foi para onde ele deveria ter ido. Ele foi para outra cidade. O que aconteceu foi que eles, no meio do caminho, foram me enganando. Entendeu? Foram me enganando e ela foi complacente, ela foi conivente com... Porque isso partiu, creio eu, do cara. Enfim, o que aconteceu é que eles falaram que iam fazer uma coisa e fizeram outra. E no final, eu completei de novo, eu acho que foi isso, já faz tanto tempo, a passagem para eles irem para a cidade de Natal. E... Nossa, eu não lembro bem da história, que já faz tanto tempo. Mas, basicamente, o cara fez o seguinte, ele pegou o dinheiro e comprou droga. Entendeu? Comprou droga e deixou a mulher abandonada lá. E foi basicamente isso. Então o que aconteceu comigo? Eu fui ajudar e eu fui traído, não é? Eu fui traído, mas eu podia alimentar ódio daquela situação, podia alimentar raiva, podia alimentar rancor, mas eu simplesmente deixei pra lá. Entendeu? Esse é só um exemplo próprio. Outro exemplo, eu fui ajudar uma outra pessoa. Ela precisava de ajuda e, bom, não vou entrar em detalhes. O que aconteceu foi que eu também forneci ajuda financeira para ela e no fim de tudo essa pessoa deu para trás em relação a seguir a Jesus e a carregar a cruz, e a ajuda que eu dei financeira para ela, que ela poderia e moralmente seria justo ela me devolver, ela não devolveu, porque ela não precisava mais daquilo, certo? Mas ela não devolveu. E o que aconteceu? Simplesmente isso, ela foi entregue pro diabo. Mas eu podia nutrir um pensamento, um sentimento ruim, um rancor, mas eu não senti simplesmente nada. Simplesmente foi e deixou pra lá, entendeu? Acabou. Isso é perdoar. Eu não vou nutrir rancor, não vou... 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então é simplesmente isso, não pode pecar. Não pode pecar. Da árvore boa não sai frutos ruins. De um pé de maçã não sai banana. De um pé de banana não sai maçã. Simplesmente isso. Então você tem que estar disposto a perdoar se você quer ser perdoado. Porque se você não perdoar, você já está nutrindo rancor. Você já está nutrindo alguma coisa que contamina você. E todo aquele que contamine, que corrompe o templo de Deus, será destruído. Isso está escrito em 1 Coríntios 3, 16 a 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, não pecador. Esse templo sois vós, é você. Então, você não pode corromper o templo de Deus. Porque o que corrompe o templo de Deus é o pecado. Então só o fato de você não perdoar, esses aqui estão indo para o mesmo inferno que essa daqui está indo. No sentido, supondo que nenhum deles se arrependam, entendeu? Enfim, eles vão compartilhar a cela com aquela pessoa que ele odeia, da qual ele nutre ódio. Porque nenhum homicida herda a vida eterna. E qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Então é basicamente isso, é um tópico simples que eu queria tocar. Se você ainda não consegue parar de pecar, é porque você ainda está debaixo da servidão do pecado, do poder do diabo. Respondendo Jesus, na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não está livre do poder do pecado, libertado do pecado. Se você ainda obedece ao pecado, você é servo do pecado. Mas se você foi liberto,
foi só através de Jesus que você conseguiu isso. Quando ele veio e destruiu as obras do diabo sobre você, tirou você debaixo do poder do diabo e te santificou. E se ele te santificou, ele te aperfeiçoou. E sem a santidade, nenhum homem verá o Senhor. Então vamos ver rapidinho aqui. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E Hebreus 12, 14 também. Segui a paz com todos os homens e a santidade. Não existe santo pecador. Não existe árvore de maçã, pé de maçã que produza figo, entendeu? Banana, abacaxi. Nem sem a santidade, nenhum homem, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Então você precisa ser santo, você precisa alcançar a santidade e só se alcança nascendo de novo. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. É isso que Jesus fala. Então, se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo de um Espírito que é santo, que te impede de cair. Essa obra só é possível não através de nós, mas através da nossa fé no poder de Jesus, para fazer justamente o que ele veio fazer, nos libertar do pecado e nos impedir de cair, nos guardar, nos selar e nos proteger. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da sua glória com abundante alegria. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória, majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Então, isso tudo é obra e mérito do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ir para Ele. Se você está nutrindo qualquer sentimento de ódio, de ira, você já é um homicida. Se você faz isso contra qualquer pessoa no mundo, independentemente do que ela fez, você tem todo o direito e o dever de não concordar com as obras delas, com as obras malignas dela, mas não de odiá-la, entendeu? Mas não de odiá-la. Aquele que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Então a mensagem é simples, clara. Pare de pecar, todo tipo de pecado, peça ajuda para Jesus, peça para Ele te libertar de verdade, porque Ele não é incompetente, Ele vai fazer isso com quem está disposto a largar a mão do diabo. Você jamais pode chegar às trevas sem sair, ou melhor, você jamais pode chegar à luz sem sair das trevas. Você jamais pode chegar ao ponto B sem sair do ponto A. Você precisa dar o seu passo de obediência. Você precisa largar a mão do diabo para andar com Deus. Você não vai andar com os dois ao mesmo tempo. Não adianta você crer que você pode continuar pecando, mesmo que pouco, e que está salvo ao mesmo tempo, porque você não está. Então a gente termina com aquilo que a gente começou falando. Que Deus é luz e não há nele treva alguma, e se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nenhum mentiroso herda o reino de Deus. Se você diz que é cristão, mas ainda peca, você é um mentiroso de acordo com a palavra de Deus. Corra para Jesus antes que seja tarde. Qualquer dúvida, manda uma mensagem no Instagram. Valeu!